papel da neuropsicopedagogia na sociedade. Eu já dou meios e formas de estar fazendo essa retirada aos poucos, né? Porque também ali na nossa avaliação, isso também tem um peso, entende? Você acredita que se algo acontecer na gestação pode influenciar? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o papel da neuropsicopedagogia na sociedade. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast de hoje, estou com a Anne Braz, ela que é neuropsicopedagoga clínica, especialista em ABA e alfabetização e letramento. Anne, gratidão por você estar aqui no Natcast, por falar, né, um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho, por falar, né, desse papel da neuro hoje na sociedade. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Nath. Um prazer estar aqui, né? Esse convite maravilhoso que você fez. E esse é muito importante abordar esse tema, porque ainda é muito distinto para a sociedade, né? E é um papel de suma importância que a gente vê hoje. Eu sou neuropsicopedagoga clínica, eu atuo ali há 9 anos, já trabalhei ali na parte escolar, na parte também social, em ONG, e hoje atuo na parte clínica, tanto na parte ali de avaliação, como, por exemplo, de transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH, e também transtornos da aprendizagem, como dislexia, descalculia. Então, hoje estou atualmente ali no espaço intelectos. Anne, por que você decidiu, né, ser neuropsicopedagoga e hoje você sempre quis trabalhar nessa parte, nessa área da saúde, né, da saúde mental aí de crianças, de adolescentes? Sim, é uma área que eu sempre fui apaixonada, algo que sempre fez o meu coração assim bater mais forte. Hoje também, depois, né, de eu ter me descoberto dentro do transtorno do espectro autista, é algo que mudou a minha vida, né, que eu pude direcionar da melhor forma em todas as áreas, tanto na minha parte profissional, pessoal, né, na parte da minha familiar também. Então, hoje, para mim, eu quero repassar isso para as outras pessoas e poder também auxiliar as outras pessoas que vivem nesse momento de descoberta, sabe? Como se fosse uma pecinha naquele quebra-cabeça que não consegue se encaixar. Então, a partir da minha avaliação do meu trabalho, né, eu quero ajudar as outras pessoas assim como alguém me ajudou também antes. Sim. Anne, o que uma neuropsicopedagoga aí faz, né? Qual que é o papel dela, qual que é a função para o pessoal de casa entender um pouquinho, né? Como a gente falou, você também falou no início, é algo novo, né? É uma profissão nova, na verdade é mais antiga, mas que o pessoal está começando a conhecer agora, né? E tem muito essa dualidade que as pessoas às vezes... Tá, mas o que ele faz, né, no final das contas? É um psicólogo? É um pedagogo? É o quê? Então, a neuropsicopedagogia, ela é interdisciplinar, então ela vai abranger 3 áreas principais, que é a área ali da neurociência, da psicologia cognitiva e a área da pedagogia. Auxiliando essas 3 áreas, nós vamos conseguir mapear da melhor forma esse indivíduo que tem ali sua dificuldade comportamental ou, por exemplo, uma dificuldade na aprendizagem ou algo emocional. Então, a gente vai conseguir, né, auxiliar na avaliação e depois no processo interventivo da melhor forma que ajude essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Então, a gente faz esse rastreio, né, com testes,
para daí estar auxiliando esse paciente. E qual que é a diferença hoje de uma neuro para uma psicóloga e uma pedagoga? Sim, a psicóloga, ela vai trabalhar ali a parte das emoções, né? Por exemplo, quando tem algum trauma ou quando tem alguma emoção que essa pessoa não está conseguindo lidar, então ela vai trabalhar especificamente com as emoções. Já a parte pedagógica, né, vai trabalhar ali nessa parte da intervenção, na parte acadêmica, né? No português, na matemática, no desenvolvimento ali. Então, já a nossa área, né, ela abrange essas duas áreas juntamente com a neurociência, para daí estar avaliando essas dificuldades que esse paciente apresenta. Pode ser na aprendizagem, na área emocional, ou, por exemplo, na área atencional também, que acontece muito, por exemplo, no TDAH, né? Nesse momento da aprendizagem, dentre N partes ali do cérebro. Né? E tem algum sinal assim que você pode falar de uma criança, de um adolescente e de um adulto que, se ele der esse sinal, aqui ele precisa ir passar por uma avaliação neuropsicopedagógica? Sim, são vários, né? Mas assim, de uma forma mais sucinta, principais sinais que eu vejo a parte da desatenção, da falta de rendimento escolar também e da socialização e comunicação. Se esse paciente, se essa pessoa, né, independente da idade dela, ela está apresentando esses comportamentos que está sendo significativo na sua qualidade de vida, é importante procurar ajuda. Uma avaliação, ela vai auxiliar ela nesse processo. Independente aí da idade, pode ser criança, adolescente e adulto, né? Sim. A gente vê bastante hoje essa questão de TDAH, né? Autismo que está aparecendo aí nas pessoas mais adultas, né? O que você pode estar falando um pouco sobre isso? Você acha que pode ter sido assim, que antigamente não se falava, né, do autismo? O que é autismo? Agora todo mundo, parece que todo mundo tem autismo. Já olha assim, né? O que você pode, como profissional, tá falando em relação a isso, na questão dos adultos, né? Sim. Quando a gente fala de autismo, TDAH, se a gente olhar de uma forma abrangente, né, as características, todo mundo vai ter um pouco, mas só tem de fato, né, uma avaliação ali composta com uma hipótese de TDAH, de autismo, quando essa pessoa tem um prejuízo, e esse prejuízo ele é significativo na qualidade de vida dessa pessoa. Por exemplo, essa pessoa, de vez em quando, ela pega e não gosta de socializar. Todo mundo em algum momento, né? Mas quando isso pende, né, para a qualidade de vida, é algo que é marcante. Desde, por exemplo, como é um transtorno neurobiológico, então ele vai atingir ali, desde quando ele foi concebido, ali na fase escolar, ali na parte ali quando ele era criança, na parte ali do desenvolvimento dos adolescentes e também na vida cotidiana da fase adulta. Entende? Então, ele tem um prejuízo significativo. Então, aí que se enquadra, né, para algum tipo de transtorno. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, Anne, você faz avaliação em adultos ou você só faz em crianças? E é algo que a gente também realiza, só que, por exemplo, a gente não vê tanto ainda as pessoas procurarem, né? A gente tem os pacientes ali na fase adulta, normalmente é quando, por exemplo, já inicia ali o mercado de trabalho, que daí já vem ali uma questão de não conseguir se adaptar, por exemplo, do TDAH, tem pacientes que não conseguem se manter 15 dias no trabalho, entende? Então, é algo que pende muito na questão ali da qualidade de vida dessa pessoa. E muda, a partir do momento que você tem avaliação, né, já tem todos os encaminhamentos, vai mudar a vida dessa pessoa, que muitas vezes a vida toda dela, ela vai tentar se encaixar, vai tentar querer ser aquilo que ela não é, porque pode estar associado ali um transtorno neurobiológico. Sim. Anne, e fale um pouquinho, né, como funciona a questão da avaliação, né, neuropsicopedagógica, e tem algum benefício da pessoa passar por essa avaliação também? Sim, a avaliação,
muitas vezes o paciente acha que é assim, olhei, pronto, é isso. E não, é um processo bem complexo e bem detalhado. Então, a gente tenta sempre ter um olhar bem humano e de forma bem geral desse paciente. Tanto os aspectos emocionais, a parte das testagens, a parte também, muitas vezes, escolar ou psicológica. Então, inicialmente, ela começa ali com a anamnese. São 8 encontros que a gente vai ter com esse paciente, com a parte também da família dele. Então, são 8 encontros. Começa ali na anamnese, onde a gente vai conseguir entender um pouco da história desse paciente, vai entender também desde o momento gestacional, como que foi essa gestação. Teve uso de algum medicamento? Teve algum trauma? E até o desenvolvimento dele no decorrer dos anos, até a vida hoje, né, atualmente. Então, a gente entende qual é essa queixa, né? É a queixa na parte social, na parte de comunicação, na parte escolar. Qual é a área que tem um prejuízo? Para que a partir desse primeiro encontro a gente já auxilie para dar um norte a quais tipos de testagem que a gente vai utilizar. É para o transtorno do espectro autista? É para um TDAH? É os dois? Então, a gente vai conseguir nos norteando, né, para que área que a gente vai realizar a parte dos testes. E quando chega na última sessão, é onde a gente dá o parecer do que foi avaliado, né? Ele fez as testagens, qual foi o parecer? Ele ficou dentro do que se espera ou não, né? Pode ter ali a hipótese de algum transtorno, então é ali que a gente consegue dar essa orientação. Tá, digamos que eu tenho algum tipo de transtorno, o que eu faço? Beleza. E agora, né? Então, a sua etapa aí, o seu processo funciona em 8 encontros. Sim. E você acredita que, vamos supor, você comentou da questão da gestação, né? Como que foi a gestação dessa... Vamos dizer que foi uma criança, né? Como foi a gestação? Você acredita que se algo acontecer na gestação, pode influenciar nela ter algum transtorno? Sim, já existem estudos para isso. Por exemplo, o ácido valproico, que é um tipo de medicamento utilizado ali para a questão das pessoas que têm epilepsia, ele já tem estudos que indicam que pode ter altas chances de estar com transtorno do espectro autista, de gerar um feto, né, que tenha esse tipo de transtorno. Então, a gente precisa avaliar de uma forma integral, né, desde o momento que foi concebido, para a gente conseguir entender, inclusive também até os fatores genéticos. Por exemplo, a parte familiar do pai, da mãe, dos avós dessa criança, né? Ou desse adolescente, desse adulto. Se já na família tem alguém, né? Que tem algum tipo de transtorno. Então, é uma avaliação que ela tenta compreender de uma forma mais complexa e bem detalhada sobre esse paciente. Então, não é em uma sessão, não, né? Porque geralmente o pessoal fala assim, eu vou lá na Anne, vou fazer uma avaliação um dia, eu saio com o resultado, eu não sei se eu tenho algum transtorno. Que acontece muito, daí, e também às vezes eles ficam muito ansiosos, Sim. Porque querendo ou não é um processo, normalmente a gente marca ali uma vez por semana, então dá um processo de 2 meses, então ali fica, tá doutora, já, quantos que falta? 2 sessões, 3 sessões, quando que é o parecer? Porque fica aquela ansiedade, né, de querer saber se tem algum tipo de hipótese de transtorno ou não, né? Então, mas eu falo, também a gente já vai trabalhando a ansiedade. Sim, junto, né? Juntamente. E como que é também, né, para você, a importância do papel da família, né, dentro desse processo? Eu falo que desde, né, de quando a pessoa tá ali fazendo a avaliação, como você comentou, né, 2 meses o mínimo, aí para tá tendo, né, um resultado. Sim. E como que é nesse processo para você, a questão da importância, né, desse acompanhamento com a família, mas também, né, quando você entrega aí o resultado sendo positivo ou não. Sim, no momento da avaliação, né, a gente já faz um direcionamento com a família, já tenta integrar a família. Por exemplo, muitas coisas que eu falo também, se ali no momento da nossa anamnese, a família já relata que tem o uso excessivo do celular,
auxiliar, por exemplo, eu já falo, olha, eu já dou meios e formas de estar fazendo essa retirada aos poucos, né? Porque também ali na nossa avaliação, isso também tem um peso, entende? Então a gente já precisa ir destinando e ajudando essas famílias, porque eles precisam de ajuda. Se eles estão lá, é porque eles precisam de ajuda, né? E no momento da intervenção, que é após esse parecer, aí é algo mais detalhado, porque a gente tem o mapa, já tem o caminho, né, para estar ajudando. E quais as formas dessa família também tá sendo auxiliada? Então, a gente senta com as famílias, né, cria cronogramas, cria formas de você estar ajudando, estimulando, olha, e fica em cima, né, porque às vezes a vida vai massacrando o trabalho, a rotina diária, e essas famílias vão vivendo no automático. Às vezes precisa de ter esse olhar, né, de alguém ali dentro desse meio para que ajude as famílias, ensine as famílias, porque eles não nasceu sabendo, né? E a gente, como profissional, tem o papel de ser responsável para auxiliar eles nesse processo, né? Dar dicas para eles, por exemplo, seu filho tem TDAH, um exemplo, a gente pode estar auxiliando no parque de jogos, vamos fazer um dia a noite da pizza, por exemplo, e nessa noite da pizza, depois a gente vai fazer vários jogos ali, então a gente também dá esse auxílio, porque não existe nada que a gente não possa aprender brincando, né? Sim. Que vai ser um momento prazeroso, vai ser assim, um momento de qualidade com a família, e também vai estar ajudando ele, né? Então, Anny, fale um pouquinho pra gente uns sinais, né, de uma pessoa com TDAH. Daí o pessoal em casa vai falar, eu acho que eu tenho, e agora, né? Mas fale pra gente um pouquinho, né, quais seriam os sinais, até pro pessoal meio que se alertar, se realmente tivesse sinais, procurar um profissional. Qual que seria, assim, os sinais, assim, principais de uma pessoa com autismo e também a pessoa com um TDAH? O TDAH, ele é muito abrangente, porque ele tem 3 tipos, né? Tem o tipo ali desatento, que é aquela pessoa que, por exemplo, esquece tudo, que parece que tá com a cabeça nas nuvens. Vai pro local, esqueceu a chave, vai buscar a chave e já esqueceu o celular, e por aí vai. Só não esquece assim, a cabeça porque tá grudada. E é esse tipo mais desatento, é aquela pessoa que normalmente você vai conversar com ela, você já percebe que eu tô falando com você, né? Olha aqui pra mim. E já tem o tipo mais misto, né? Que pende ali pra parte da hiperatividade juntamente com a desatenção. Então, aquela pessoa que muitas vezes, às vezes, fica ali com a perna balançando e vai esperar numa fila. Fica aquela ansiedade, às vezes não consegue nem esperar numa fila. E tem o tipo hiperativo, que é aquela pessoa a 1000 por hora, né? Que você percebe numa fila ali, a pessoa fica ali de um lado pro outro, ou numa recepção, até ser aguardado, entende? Então, é aquela pessoa que ela tem muita energia ali, que você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, como essa pessoa é hiperativa, né? Tem uma hiperatividade, isso numa sala de aula, por exemplo, que conversa com todo mundo, que fica andando de um lado pro outro, pode até que ele senta e tenha a parte acadêmica dele preservada. Entende? Porque muitas pessoas associam o TDAH à parte acadêmica. E muitas pessoas têm TDAH e sempre foi bom em matemática, em português, nas áreas ali principais. E nunca vai ter esse prejuízo acadêmico. Porque também não precisa, para você ter TDAH, ter esse prejuízo. Entende? Então, existem ali esses 3 tipos. Então, se você percebe, né, que você vai conversar com alguém, aquela pessoa assim que... O que você falou? Fala de novo. Sempre tá meio desatenta, né? Sempre desatenta. E que isso, digamos, quando a gente vai falar, por exemplo, no mercado de trabalho, vai fazer algo, né, ali, e essa desatenção, ela prejudica tanto essa pessoa, que pode dar muitos erros, né, na parte independente do trabalho, ali vai entregar um produto, entrega para outra pessoa, né, isso ali sobrecarregando a várias áreas, essa pessoa tem um prejuízo real, aí sim é importante investigar. Entende? Porque às vezes todo mundo em algum momento da vida vai ter uma desatenção por algo ou N motivos. Mas quando isso está prejudicando a sua parte acadêmica, não consegue sentar para estudar, fica tendo assim, depois eu faço. A pessoa não termina uma faculdade, não termina ali um trabalho, não consegue chegar ao finalmente de nada, de nenhum compromisso e algo que ela realmente tem para fazer.
aí sim é importante investigar. E sobre o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, muitas vezes a gente já se depara na fase adulta, por exemplo, quando a pessoa já tem muitas comorbidades. O que seria isso? Já foi desencadeado um transtorno de ansiedade generalizada ou um quadro de depressão. Essa pessoa nunca se sentiu uma pessoa que se encaixa dentro dos padrões que a sociedade, né, pede. Então, é uma pessoa que sempre teve dificuldades na questão social. Muitas vezes é uma pessoa que ela pode sim se socializar, mas nunca por ela mesma, entende? Nunca é ela que vai lá e pega, interage e chama outra pessoa para conversar, que né? Tem essa iniciativa, porque ela o transtorno de espectro autista, então ele vai atingir essa área, né, parte social, da comunicação. Então, se alguém, né, eu falo por mim mesma, eu sou uma pessoa que eu estou dentro do transtorno do espectro autista e eu até falei para a doutora quando eu fui avaliada, não, mas eu tenho amigas. Tá, e quando foi no seu trabalho, para você ter suas amigas do trabalho, eu fiquei lembrando de mim, né, foi tudo porque uma começou a falar comigo. Ela falou, se passasse 5 anos, você continuaria ali? Eu falei, sim. Se ninguém viesse falar comigo depois que me conhece, ela, meu Deus, mas a Anne é tagarela, mas a Anne conversa. Mas só que se deixar por minha vontade, assim, eu fico. Eu fico ali no cantinho, olho, depois... E pra mim, não, eu não sinto essa necessidade, entende? Então, se você vê que isso na sua área social, né, tem um prejuízo, ou se você já tem ali, durante toda a sua vida, algo que você não se encaixa, que você, sabe, passa às vezes a vida inteira com... As pessoas vão falando, né, dando nomes, aquela pessoa é estranha, aquela pessoa é meio esquisita, sempre, ela é metida, ela nem fala com a gente, e às vezes pode sim, né, ter um porquê disso, que às vezes você vai passar a vida inteira batendo cabeça, achando que você vai se enquadrar em algo que nunca você vai se enquadrar, que você, do seu jeito, você vai aprender a lidar, né? Mas da sua forma, entendendo as suas limitações. Sim. Anny, você comentou um pouco, né, sobre a questão das telas. Hoje a gente sabe do excesso excessivo de telas. Eu acho que não, hoje nem só com crianças, né? Mas o excesso excessivo de telas entre crianças, adolescentes e os adultos também, os pais. Qual que é a sua opinião, né, sobre isso? O que a tela ela pode causar aí, tanto para a criança, principalmente, né? Mas o adulto também e o adolescente. Sim. O que pode trazer aí de... Até doença que hoje a gente fala, né? A gente fica até ansioso nas redes, na tela. Eu também vejo muita questão das telas, comparação, né? Adolescentes, adultos aí se comparando, porque a vida daquela pessoa é melhor que a minha, porque isso. O que você pode falar para nós? Quando a gente vê o excesso de telas, né, nós vemos um prejuízo significativo, independente da idade. Ele se piora e se intensifica na fase ali da infância, né, que é uma fase primordial de desenvolvimento. E na questão cerebral, né, no momento que essa pessoa está com a tela, é algo prazeroso. Então, dentro do corpo, ela está sendo estimulada, está tendo o hormônio do prazer, né? Que é a dopamina. Então, ela está gerando a dopamina ali dentro do cérebro dela. Então, para ela, é prazeroso aquilo. Então, no momento que a gente vai tentar tirar isso, é assim como uma droga, entende? É assim como uma droga, é um processo. Até eu falo para os pais, a gente não tira do dia para a noite, assim como um medicamento, por exemplo. A gente vai aos poucos. Por quê? Pode gerar agressividade, né? Pode, assim como hoje, quando a gente fala de um medicamento, pode gerar agressividade, ansiedade ali, de crises, por exemplo. Então, são várias áreas que a gente está falando, porque a gente está falando na parte cerebral. Então, os prejuízos, eles são muitos, principalmente na parte atencional. Então, o que a gente faz, né, nesses casos? Se é criança, se é, por exemplo, ali adolescentes também, que tende a não querer muito socializar, tende ali a ficar com um comportamento bem diferente se fosse sem as telas. Eu falo até para os pais,
Vamos primeiro tirar as telas para daí a gente entender se é um autismo ou qualquer outro tipo de transtorno, porque muitas vezes ele pode ser confundido, entende? Por conta das Por telas. conta das telas, por conta que os comportamentos, né, que ele está gerando é um prejuízo, mas se a gente fazer essa manutenção, esse momento no meio, no ambiente dessa pessoa, pode já ter, né, grandes avanços que não vai ser necessário um medicamento ou intervenção, e sim só alguma alternativa ali no âmbito dessa pessoa, né? Sim, e as telas 100% de certeza aí que pode cair o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Cognitivo, várias áreas. O que eu vejo muito é a questão da atenção, porque o que acontece? Aquele excesso de estímulos, né? Tudo você clica, né? Você vai no joguinho, você clica, assiste um vídeo legal. É tudo cheio de tanta informação e tão prazeroso para aquela criança, porque se deixar 8 horas da manhã até 8 horas da noite, a pessoa fica. E eu falo pessoa porque não necessariamente criança. A gente precisa se policiar. Por conta que a gente tá falando das ondas cerebrais, a gente tá falando de algo que é maior do que nós, né? Então a gente precisa se policiar. Então imagina uma criança, né? Os prejuízos são muito grandes. E esses prejuízos depois precisa ser estimulado, né? Precisa ali de todo um acompanhamento, sendo que é só realizar ali uma diferença no dia a dia, né? Por exemplo, colocar ali horários, digamos, né? Porque é difícil. A gente sabe. Não adianta a gente criar um mundo colorido, falar, isso é só pegar e tirar da mão da criança, do adolescente, porque é difícil. Só que é aos poucos, né? Precisa ter. Quando a gente traz a rotina, né? Ele já acaba com essa questão. Porque a gente traz a rotina da formas de, por exemplo, estar estimulando ali através de jogos ou de desenhos, leituras ali, por exemplo, na parte da infância, e que se é para colocar algum tipo de televisão, né, algum de eletrônico, 1 hora ali ao dia, entende? Coloca para despertar, deu essa 1 hora, já pega, já retira, já vamos dormir, e ainda mais quando já se tem um transtorno. O TDAH, por exemplo, ele se intensifica muito com o uso excessivo de telas. E não adianta também, né, aquilo só retirar, né, igual você falou, tem que fazer um estímulo aí pra essa criança, esse adolescente porque a senão, sair. Porque senão vai falar, ai, que tédio, não tem nada pra fazer. É verdade. Eu quero meu celular, né? Falta isso também, eu acho que dos pais, né, Anne? Falta. De trazer também essa questão, a consciência, de fazer, é como se fosse uma troca, né? Eu vejo como se fosse uma chupeta. Porque, querendo ou não, a gente tem muito, o bebê tá chorando, vamos dar chupeta. Só que a chupeta é eletrônica, no caso, né? Tá falando que tá entediado, vamos dar chupeta pra ele. E a gente entende que até o TED é importante quando a gente tá falando da questão cerebral. O TED é importante para criatividade, para várias áreas para serem estimuladas. Então, se tá no TED, maravilha, continua. Vamos ficar Melhor então o TED. 30 minutos no TED e depois a gente vai fazer um desenho, vai fazer outra coisa, entende? Sim. Mas a gente vai organizando essa rotina. Só que muitas vezes a gente sabe que as famílias trabalham o dia todo, as crianças às vezes ficam com os avós ou ficam com alguém e não consegue ter esse direcionamento, né? Sim. Então a gente vai tentar estruturar da forma e da realidade também dessas famílias. Eu vejo muito a questão de tela, o prejuízo traz, principalmente para mim, né? Eu vejo, como eu trabalho muito no computador, às vezes, se eu passo 2 dias, né? Como eu trabalho com marketing, na frente do computador eu preciso sair. Eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu preciso tomar um ar, eu preciso colocar meu pé na terra, na grama, por conta disso. Parece que a nossa mente começa a bugar. Bugar, parece que, sabe, aquela tela branca do computador? Sim. É a mesma coisa. E aí eu imagino, né, a gente adulto, né, a gente já tem uma consciência. Eu tenho uma consciência, porque antes eu falava assim, não, eu vou trabalhar até a hora que eu quiser. Não, hoje eu tenho horário de trabalho, horário que eu fico na frente, né, do computador, tudo. Mas e quem não tem essa consciência? Não tem essa consciência? Se a gente já fica assim, imagine uma criança. Sim. Que você falou, né? A questão da irritação, da irritabilidade. Uma vez eu vi um vídeo, acho que um pai ou uma mãe, não vou me lembrar, tirando um tablet de uma criança. A criança bateu nos pais. Sim. Bateu nos pais de tanto irritado.
De tanto irritado que tava por conta. É aquilo que você falou, é um vício, né, É um Anne? vício. Só que é algo que a gente, como sociedade, precisa aos poucos ir desconstruindo, entende? Porque é algo que é normal. A gente, Sim. você vai num restaurante, é algo que a gente tá normalizando as crianças comendo o tablet aqui. E às vezes os pais, né? Sim, em vez de estar interagindo, acho que falta muito também a questão da presença. Da presença. Né? Igual você tá num lugar, você está presente nesse lugar. Porque os filhos também, eles vai muito observando os pais. Sim. E eles fazem muito também o que os pais fazem. Então, se você tá num restaurante, você vai almoçar, você tá com o celular com seu filho, você quer que seu filho faça o quê também? Sim, vai mostrando esse comportamento e ele vai também. Mas você tá tirando meu celular, mas você fica no teu celular? Entende? Então, é todo um trabalho que tem que ser feito inicialmente com a família. Porque a criança, no caso, ela só vai, né? Se der o celular, ela vai utilizar o celular. Mas se nunca dá um celular, ela não vai ter esse conhecimento, entende? Então, precisa uma família estar bem baseada ali, entender os prejuízos para que ela possa ter ali a atitude, porque há uma atitude que a família precisa ter. Vai doer? Vai, porque é difícil você ter todo esse processo, muitas vezes seu filho tá ali mais agressivo, dele tá ali às vezes até te incomodando mais, só que é pro bem maior, né, para depois não ficar ali, por exemplo, associando muito a questão de transtorno, e às vezes é só algo ambiental, algo ali do dia a dia que precisa ser modificado. Eu lembro, a gente conversando aqui, eu lembrando, né? Hoje as crianças só faltam nascer com o celular na mão. Sim. Na minha época, né? Nem sou tão velha assim, tenho 29 anos. Fui ter meu primeiro celular, acho que com 13 anos. Eu tive o meu com 15. E era a infância, assim, totalmente diferente, né? Porque a gente brincava, a gente ia pra escola, chegava, tinha deveres pra fazer, pra ajudar em casa, fazer tarefa de casa, fazer curso, fazer esporte. Hoje você nem vê as crianças fazer praticamente... O que você gosta? Eu não sei. Nada. Eu gosto de jogar, ficar no celular. Minecraft. Então, você vê que vai perdendo essa questão das crianças, né? Desse desenvolvimento e tudo isso. E nesse contexto todo, hoje, para você, assim, qual que é o seu maior desafio com os seus pacientes em relação a eles? Aí tem algum desafio que você passa no seu dia a dia? Sim, na minha visão, assim, algo que é difícil, pois é aos poucos, né? É um processo, é o engajamento da família, né? Porque quando a gente fala do processo terapêutico, ele não anda sozinho. Eu até brinco que eu falo assim, um dando a mãozinha pro outro e falo, vamos na fé que vai dar tudo certo. No momento que a gente não tem essa questão dessa participação, como a gente espera, da questão familiar, não vai ter, né, digamos assim, tão satisfatório essa terapia. Não vai ser algo que vai ter uma boa perspectiva. A gente vai fazer o nosso trabalho, vai ter uma evolução, mas não o quanto realmente poderia ter. Entende? Então a gente precisa trazer sempre essa questão da família e que eles estejam engajados, porque o que acontece? A terapia vai ser ali 50 ou 2 horas na semana, e o tempo que essa paciente passa é no âmbito familiar. Então não adianta, por exemplo, a gente pegar, fazer todo um trabalho dando ali 100% na parte terapêutica, e quando essa pessoa chega em casa, tá aqui o celular. Ou tá aqui tudo que quer, ou tudo que a gente modula e ajuda na questão ali terapêutica, não acontece em casa, entende? Então precisa ter esse apoio e também ter estratégias com a questão familiar também. Por exemplo, a gente vê muito a questão da alfabetização, né? Se a gente esperar, por exemplo, só ali a parte escolar ou a parte ali da terapia, não vai ter, sabe, o progresso que a gente espera. Porque é diferente de uma família engajada. De uma família que, por exemplo, já vai trabalhando, já... Dudu, é pra fazer isso? Que eu adoro as famílias engajadas, você não faz ideia. Eu fico apaixonada. Eu tenho uma paciente que ela fez um quartinho pra filha dela. E ela me mostrou foto. E assim, e é isso que a gente espera, sabe? Porque a gente tá em prol de um único objetivo. É estimular essa pessoa para que ela tenha a melhor qualidade de vida. Entende? Sim. Então, assim, por exemplo, a gente também dá maneiras,
formas, se é para fazer ali essas famílias que são mais engajadas, que a gente recebe esse feedback, a gente faz material para ele estar trabalhando em casa também. Se precisa de ajuda aqui, não, a gente vai fazer um material, a gente vai fazer um cronograma, aí você, se, por exemplo, chegar ali no final da semana, cumpriu com tudo, ganha alguma coisa, sabe? Vai fazendo essa questão da Desafiando também a recompensa, criança, sabe? né? E ajudando a família, porque é momento de qualidade, se você olhar de uma forma geral. Nada mais é momento de qualidade, o que essas famílias realmente precisam. Sim. E aí é que você falou, né? O pessoal, às vezes, os pais colocam a responsabilidade todos no profissional, né? Como você Sim. falou, ai, a escola, o professor, ele tem que ensinar, ele é o responsável. Não, Sim. Imagina uma né? sala com 30. Não é assim. Tem que ter, eu acho que tem que se juntar, né? Como você falou, tanto com os professores, com, Sim, né, os neuros, precisa ter esse união mesmo, né? Para trazer o benefício para a criança e Sim. desenvolver em casa, né? Sim. Porque senão não adianta, não tem resultado, né? Não tem. Ou assim, o que acontece? A gente pode ter um resultado ali satisfatório que a gente veja que realmente é outra criança se a gente andar junto, senão vai ter ali um pouco de, né, de resultado, aí a família fica meio assim, a escola meio assim, a gente sabe que aquela criança ela tinha potencial para avançar mais. E sabe o que eu acho bacana? Que muitos professores também me seguem ali no Instagram. Ontem mesmo eu recebi um vídeo. Olha aqui, doutora, fazendo o número 2. Aí eu gosto muito, sabe, desse compartilhamento ali de ideias, da gente também tá ajudando, estruturando, a gente faz também essas reuniões escolares ali, quando a gente vê a necessidade, para também estar trazendo ideias, porque, imagina, sala de aula de 30 pessoas, né? 30, 29, 28. Então, muitas vezes é bacana também a gente estar fazendo esse mapeamento, esse entendimento de como que tá essas 4 horas, essas 8 horas do paciente ali, né? Sim. Ô, Anne, você já ouviu algum mito em relação à neuropsicopedagogia que você gostaria de estar falando? Porque a gente sempre escuta alguns mitos, né? De profissão. Quais são os mitos que você já ouviu? A minha profissão tem muitos, mas acredito, assim, de algo que quando fala chega a arrepiar, assim. E bem polêmico, inclusive. Quando fala assim, a criança tá lá, nossa, patinando, tá todo mundo vendo, né? Aquela dificuldade da mãe solta assim, mas cada criança tem seu tempo. Vamos obedecer o tempo dele. Chega, arrepia. Não, acho que não é importante avaliar agora, porque... Não, ele vai conseguir. Ele vai dar certo, confia. E quando a gente vê essa frase, né, trazendo ali essa questão de deixar o tempo, né, que ela vai desenvolver, que existe um atraso no desenvolvimento, a gente entende que a neurociência, ela quebra essa barreira, sabe? Que não é que vamos deixar o tempo dela, que cada criança tem seu tempo. Em algumas áreas pode ser aceito essa frase, mas quando a gente fala no desenvolvimento, existem os marcos do desenvolvimento, né? Que se eu pegar uma pessoa da China, do Japão, do Brasil, aquela criança, ela precisa ter aqueles marcos. Por exemplo, se eu pego uma criança de 2 anos, ela precisa já estar ali andando, ela já precisa estar ali se desenvolvendo, já estando falando ali frases ou pequenas palavras, né? Então, existem os marcos do desenvolvimento. Então, ela quebra essa questão, assim, de esperar. E quando a gente entende de neurociência e da parte da neuroplasticidade do cérebro, a gente entende que a gente faz assim, tá andando quanto tempo? Porque ali na primeira infância, quanto mais a gente direciona, né, de fazer uma avaliação precocemente, de já iniciar o processo de intervenção, a gente já está ganhando tempo, entende? Porque aquela criança, ela vai conseguir desenvolver muito mais e muito mais rápido do que em qualquer outro momento da vida dela. Então, vamos supor, se for um adulto, né, que faz uma avaliação e descobre que tem aí, né, algum desenvolvimento que está em atraso, ele consegue desenvolver esse desenvolvimento
Ou é mais difícil na fase adulta? Muito mais difícil, porque até que nossos avós falam assim, ih, a avó não tem cabeça mais para estudar, não vê que a avó não sabe, e realmente isso é comprovado, né? Porque quando a gente entende sobre a parte da neuroplasticidade do cérebro, a gente entende das sinapses. Então, quanto mais jovem é esse paciente, mais fácil vai ser para ele aprender algo novo. Quando a gente já chega na fase da vida adulta, é muito mais difícil, não impossível, mas muito mais difícil. Então, por exemplo, se a gente ia trabalhar com uma criança de 5 anos para aprender a adquirir algo, né? A gente, digamos, vai conseguir ali em um mês. Quando a gente está falando da fase adulta, às vezes vai ser 1 ano, 2 anos. Entende? Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Isso que precisa de muito estímulo para daí conseguir um progresso ali mais mínimo. Mas tem solução. Tem só solução. Demora, o tempo demora mais. Demora mais. Uma coisa também que acontece ali na clínica também, a gente tem outros profissionais que fazem esse trabalho, que é a reabilitação cognitiva também na fase dos idosos, né? Que já tem ali algum tipo de transtorno, então vai ali ajudar na parte da memória, por exemplo, que existe também na parte da vida da fase dos idosos, entende? Então, quando a gente entende sobre essa área, é um desenvolvimento eterno, né? Cérebro, né? Enquanto tu tá vivo, tu tá desenvolvendo, né? Tu tá tendo sinapses. Lá na parte da infância é muito maior, só que eternamente você vai tendo essa parte para aprender algo novo. Então é muito importante, né? Se os pais estão vendo que o filho não tá tendo qualquer desenvolvimento, né? Sim. Atrasado, é importante fazer uma avaliação. Eu falo que a sala de aula é como se fosse um laboratório, porque eles colocam assim, da mesma faixa etária, né? Então, Sim. se a professora falou, vai atrás. Muitos pacientes, às vezes, a professora do segundo falou, do terceiro falou, do quarto, aí vem falar lá quando já tá no 6º ano, entende? Então, eu falo que é realmente um laboratório, porque colocam tudo na mesma idade e com as mesmas meios, né? As mesmas características, para copiar do quadro, para fazer essa atividade. Se o seu filho não está acompanhando, investiga. Entende? Investiga, porque pode sim ter algo ali associado. Você tem algum caso de algum paciente seu que você pode estar falando aqui pra gente? Como que é a história, como que foi a questão da avaliação, como que foi o processo, como que foi também a questão da família, né, nesse processo também? Posso sim. Tem um paciente, a gente assim não pode falar nomes, né, dentro da ética, mas tem um paciente que eu acho assim, cada um tem sua história e é tudo muito significativo, tanto para o pessoal, né, na vida deles, quanto para a gente também profissional. Então, para mim, tem um peso, uma medida assim muito bacana, porque a gente consegue ver essa evolução. Esse paciente, ele chegou pra gente, né, por encaminhamento da parte escolar, que via essa dificuldade, tanto na questão ali da comunicação, quanto também ali na parte do desenvolvimento cognitivo. Então, esse paciente chegou pra gente, a gente realizou a avaliação, foi constatado tanto a questão do transtorno do espectro autista, como também o TDAH do nível avançado, juntamente com deficiência intelectual. Então, é um combinho aí que quem entende dessas áreas sabe que não é fácil. Quando é associado à deficiência intelectual, é que o paciente ele tem um QI abaixo do que se espera, entende? Então, é muito trabalho, mas eu falo, independente em quem você acredita, tem que ter fé também. A fé associado a todos os parâmetros da família, a escola e o terapeuta que se envolve, que se engaja bem com a família, vai ter progresso. E é aos poucos. E hoje, ela não contava, ela não... Menina, ela assim, eu falava, tá, como foi a escola? Nada. Pra família também aquele anseio, sabe? Porque vai para um lugar que, né, não conhece e tudo mais, por mais que sabe que tem bons profissionais ali na parte escolar, você quer saber o dia a dia do seu filho. Ah, se machucou, se não, se comeu, se não comeu. E hoje essa paciente... ela já fala de tudo. Eu falo, meu Deus, ela tá tagarela. Aí agora não para de falar. Tá falando, já tá conseguindo fazer o nominho dela. Já. Menina, e sabe, pra mim não tem, assim, algo mais valioso do que isso. Ver, de fato, assim, com os nossos olhos, o desenvolvimento humano. E que
só precisa de algumas ferramentas para que realmente possa, né, ter esse bom desenvolvimento. Anne, como que é também aí o seu lado pessoal, o seu lado emocional em trabalhar com essas crianças, Ai, né? menina, é uma luta. Eu acho que eu choraria sempre, me direto. me seguro. Tem horas que, assim, eu dou aquela segurada, eu falo, Anne, tá tudo bem. Não, calma, respira. E eu digo assim, não só com crianças, com adultos também. Porque muitas vezes eu me vejo lá, entende? Sim. Tanto como criança, quanto adolescente, quanto também ali adulto, eu falo que a minha profissão, ela vai além do meu profissional. Ela junto também tem o meu pessoal. Então, cada pessoa que senta lá, cada história, cada família, eu não entrego só o meu profissional, eu me entrego também o meu lado pessoal, sabe? Meu lado humano, a minha missão de vida além da minha profissão. Então, para mim, muitas vezes é difícil. Eu tenho que segurar o choro para tentar também dar o apoio e o conforto para essas famílias que muitas vezes desabam, e ali é o momento que eles têm para alguém, né, para contar, para entender. Até na parte da intervenção, tem paciente que fala assim, tá, tem como ser 20 minutinhos comigo? Eu falo, tem. Porque não adianta a gente cuidar daquela criança, sendo que a família não tá bacana, que é o pilar, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar esse apoio, esse direcionamento com a parte familiar ali, para que a gente possa conseguir ter um trabalho assertivo, que tenha um bom desenvolvimento. Mas eu confesso que não é uma situação fácil. Muitas vezes eu tenho que respirar, contar até 10, para que eu possa, né, desempenhar o meu 100% ali. E alguma vez, assim, durante sua carreira, você pensou em mudar de área, pensou em desistir para outra área ou nunca pensou? Nunca. Apesar dos desafios, Nunca né? pensei. Porque o que acontece? Eu já ressignifiquei, né, a minha área. Por exemplo, eu já atuei ali na parte escolar. Então, era algo que a gente tenta desempenhar um trabalho que é mais difícil, né? Porque tem toda a questão da escola, né? De outros profissionais, de outras coisas que, querendo ou não, ele dá um peso ali no nosso trabalho. Não é algo que a gente, eu quero fazer isso, eu vou fazer, entende? Já, por exemplo, na clínica, não. Na clínica é algo que se eu quero, eu faço, né? Porque é eu ali a responsável pela minha parte ali do meu embasamento, da parte do terapêutico, entende? Então, eu consigo ser mais assertiva. Então, só isso, assim, que em um momento eu falei, olha, não, eu me vejo realmente tendo, sabe, o poder de ser o meu 100%. Então, eu fiz essa mudança, né, de carreira. E que essa área, juntamente saúde e educação, é o que eu me encontro. Entende? Eu consegui trazer tanto o meu embasamento ali na parte da educação, junto com a questão da saúde, né? E tanto a minha vida pessoal, e fundir essas duas áreas para que seja agora Anne, a neuropsicopedagoga clínica. Entende? Anne, e que mensagem que você poderia aí, né, deixar para os pais que estão nos assistindo, às vezes um adolescente que está nos assistindo também, e um adulto, né, que está nos assistindo aí também. Eu gosto muito de falar assim que vamos pecar pelo excesso e não pela falta. Na dúvida, procura ajuda, sabe? Porque muitas vezes você vai conseguir adiar um problema ou ter outro tipo de comorbidade se você vai atrás. Se você vai atrás, você vai ter um encaminhamento. Se for só psicológico, você vai ser encaminhado para a parte clínica, vai trabalhar ali. Se for um transtorno, você também vai ter o outro direcionamento para você ter qualidade de vida. Não adia. Saúde mental é algo que não tem como a gente adiar, porque a conta vem, né? Então a gente espera que essa conta não chegue para ninguém. Sim. E que sim, todos os pacientes que percebem que tem algo de errado na sua vida, na sua qualidade de vida, um prejuízo, vai atrás, né? Às vezes a gente foca tanto em uma roupa bacana, em sair para um lugar, em comer uma coisa, e quando a gente fala de qualidade de vida e saúde mental, a gente vai adiando e fala, não, é muito caro. Sim. Não dá. Vamos deixar para depois? Né? E você acredita também que às vezes os pais deixam de procurar uma ajuda por conta do diagnóstico? Acontece, e acontece muito. Acho que a sociedade, ela vem muito, meu filho tem defeito. Vamos falar que meu filho tem defeito. Então, isso vai adiando e vai dando traumas para essa pessoa. Porque muitas vezes, quanto mais demora para receber o diagnóstico, ainda mais quando a gente vê ali na fase da vida adulta,
a gente vê muitos traumas, uma sociedade que muitas vezes vai titulando, rotulando essa pessoa, vai falando, ele é esquisito. Eu já escutei ele tem nojo dele. Entende? Imagina para uma pessoa receber a vida inteira isso, sendo que ela podia ter sido direcionada lá na infância, um olhar atento, um olhar assertivo, e ela se entender e se compreender. Porque muitas vezes ela vai ficar a vida toda tentando se encaixar e tentando se enquadrar em algo que ela nunca vai se encaixar. Entende? Então, vem muito preconceito da parte familiar e a falta também, que eu acredito, com relação ao conhecimento. De entender o que é o transtorno do espectro autista. Muitas vezes as pessoas acham que é alguém que não fala, alguém que não trabalha, que não faz nada, que fica assim, imóvel, entende? Eu já ouvi a gente falando dos mitos, me veio que eu ouvi uma vez que isso é só doença de rico. Você já ouviu? Que autismo e TDAH é só filho de rico que tem. Menina, sim. É tanta coisa que a gente escuta, que eu falei. São tantos mitos que, olha, é difícil. Ou, por exemplo, assim, não, eu era assim. Não, ele não tem nada. Eu era assim quando eu era criança. Meu filho não tem nada. Não tem nada. E vai entender que muitas vezes, quando a gente fala de transtorno, tem uma grande possibilidade de vir de carga genética, né? Sim. Então, eu tenho pacientes que descobrem do filho e fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro eu também faço. E vai descobrindo ali na fase adulta, depois de ter um monte de sequelas e um monte de transtornos ali associados. Sim. Ô, Anne, como que o pessoal faz, né, para te encontrar, caso alguém queira ir fazer uma avaliação? Hoje aqui em Foz você atende presencial, mas você também atende online. Como que funciona? O meu atendimento, ele pode ser ali presencialmente, né? Se você é de Foz do Iguaçu. Eu já tive também pacientes que não era de Foz e também veio para cá, né? A gente atende tanto presencial quanto também online, né? Então, a gente precisa entender a demanda certinho, mas se for necessário, a gente também consegue fazer esses dois tipos de atendimento. Você pode também estar procurando ali pelo Instagram, né? anebras.neuro, que é o Instagram, que é o meu profissional, que eu posso ali estar auxiliando, né, a demanda de pessoas que precisam da avaliação ou precisam de intervenção. Na bio vai ter o link ali do acesso com a nossa secretária, que vai conseguir dar todo esse suporte aí para os pacientes. Anne, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui no Nightcast, falar um pouquinho de você, um pouquinho desse tema, né, que eu acho que a gente tem que trazer mais conhecimento para as pessoas, mais consciência também, cada vez mais, cada vez mais. Então eu quero te agradecer por você estar aqui no podcast. Ai, obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, fico muito feliz pelo seu convite e também de conhecer a Nath, né, que além presencialmente, e realmente é algo assim que é o que pulsa o meu coração. Sim. Então, falar sobre isso não tem presente melhor do que ajudar na conscientização, ajudar a sociedade a compreender e entender para que a gente, né, se depare com menos pessoas ali na fase adulta e sim tentar fazer um tratamento precocemente. Anne, gratidão. Obrigada. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. E eu espero vocês no próximo Natcast.